Olá, pessoal! Vamos a mais um episódio da série Psicopedagogia em Ação com o TDAH. Então, da primeira temporada ainda, né? Vamos ao terceiro episódio da primeira temporada. Então, o tema hoje é desenvolvimento motor e cognitivo no TDAH. Então, como nós podemos falar em TDAH, né? É nosso terceiro encontro sobre esse mesmo assunto. Então, nós vamos abordar que o TDAH pode afetar o desenvolvimento motor e cognitivo das crianças pequenas, que nós estamos falando aqui da primeira infância, de 0 a 5 anos. Entender essas particularidades é fundamental para um acompanhamento adequado e uma intervenção precoce e eficaz. Então, muita gente pergunta por que essa intervenção deve ser tão cedo? Porque quanto mais cedo, melhor. Então, tem muitos pais que se negam, né? A escola até pede, e o pai vai deixando passar, e quando a criança chega lá, na fase de ser alfabetizada, ela está com o balaio cheio de dificuldade. Vocês entenderam? Então, quanto mais cedo, melhor, para vocês, inclusive. Então, o desenvolvimento motor é o quê? É o conjunto de habilidades que a criança vai adquirindo para se movimentar e interagir com o mundo. Então, desde que ele é bebê, ele já começa assim, puxa a fralda, puxa cabelo da mãe, puxa cabelo. Vocês já viram que os bebês seguram o cabelo e chora? Mas ele está sentindo uma sensação ali de movimento. Vocês entenderam? Está engateando, está rolando. Isso tudo é movimento, isso é desenvolvimento motor. A motricidade é muito importante, tá? Então, é a forma que eles têm de interagir com o mundo. Então, vocês já viram que os bebezinhos começam junto uma mão com a outra, aí começam a descobrir e brincam com as mãos, e tem uns que pegam os pés e carregam os pés para a cara. E tem bebê que até chupa o dedo do pé, vocês nunca viram, eu vi, entendeu? A criança, sabe, é um movimento maravilhoso, né? Pegar o pezinho, né? E levar. Então, isso é um desenvolvimento motor bom para os bebês, né? Então, e a parte cognitiva envolve a capacidade de pensar, aprender e se organizar. Então, o cognitivo é aprendizagem, é inteligência, né? É a praticidade de aprender, reaprender e praticar aquilo que aprendeu. Então, no TDAH, esses aspectos podem se apresentar de forma diferente. Por que diferente? Porque eles têm uma agitação, né? Essa hiperatividade traz uma exaustão mental para as crianças. Então, às vezes, eles estão exaustos fisicamente e mentalmente, e eles não conseguem relaxar, tá? É por isso que é importante esse diagnóstico precoce e a intervenção também, porque a intervenção, saibam vocês, que é feita por uma equipe multidisciplinar. A escola entra, né, com a indicação, com suas observações, e ali encaminha para pediatra para o neuropediatra, o neuropediatra para psicóloga, para fono, para fisioterapeuta, para psicomotricista e para o psicopedagogo. Eu já falei isso para vocês nos encontros anteriores, né? Entendeu? Então, essa criança ganhando esse aparato, novinhos, eles vão chegar lá com 6 anos para ser alfabetizado, com seu cesto um pouquinho vazio, tá? Não vou dizer vazio, mas vai estar um pouquinho vazio, entendeu? Se tiver que ter assim 2 dúzias de laranja, né, de dificuldade, que tal ter só meia dúzia? Quem sabe, né? Se tiver 1 dúzia também, é jogo. Agora, se tiver as 2 dúzias, aí vai ser dose. Que até botar cada laranja no seu lugar, lembra dos fios que eu falei, né? No encontro passado, dos fios, a cabeça de polvo, né? A cabeça do polvo, né? Os bebezinhos, você já vê que eles fazem movimento involuntários o tempo todo. Essa agitação.
Então, voltando aqui, né? As características do desenvolvimento motor no TDAH. Então, ela é observável, né? Atrasos ou desorganização motora. Essas crianças, quando têm essas dificuldades motoras, elas caem demais. Elas tropeçam nas próprias pernas. Nós estamos falando aqui de 0 a 5 anos. Então, por falta do equilíbrio, da coordenação motora grossa, a fina e a grossa, porque a fina, porque ele não para desenhar, ele não quer nada, é uma agitação constante, né? É preciso, lembra da aula passada, lembra do encontro passado que eu falei, uma escola que deve colocar atividade diversificada? Então, na sua casa também, procure ter um local de massinha, quer dizer, um vasilhame plástico com massinha, né, que tem que tampar para não estragar, um pote de tinta, em algum lugar que ele possa lambuzar as coisas, entendeu? Que tira a exaustão dele. É importante, eu estou rindo aqui, mas é importante, gente. Falei para vocês que eu criei um TDAH, né? Já me declarei que eu sou TDAH, só que eu me conheço, eu estudei, né? Então, eu me freio o tempo todo. Mas quem tem essa condição de TDAH morre sendo TDAH. A diferença é que tem intervenções. Quem aceita? É preciso que os pais cuidem principalmente dessa faixa etária, porque quando eu falar da outra faixa etária, aí, gente, aí eu faço, dia de terça-feira, é dia das dificuldades de aprendizagem. Então, tudo que eu falei aqui cai lá na dificuldade de aprendizagem. E a maioria é porque levou seu cesto cheio, com as 2 dúzias de laranja de dificuldade, entendeu? Aparece tudo lá, a partir dos 6 anos. Aí, pô, os TDAHs e o TEA, né, que é dia de quarta-feira, e isso tudo é uma linguagem da psiquiatria, entendeu? Não estou chamando ninguém aqui de maluco, não, até porque eu tenho filho e eu também não sou maluca, não. Tenho os parafusos soltos, mas não sou maluca, não, né? Então, o que acontece? E aí, é da área da psiquiatria que estuda, né? Bota as coisas no lugar, solda aqueles fios. Se for parafuso fora do lugar, aperta, mas só ele que pode, porque ele estudou para isso, não é? Então, seguindo aqui, dificuldades em manter a atenção durante atividades motoras. Claro, ele tem déficit de atenção, ele começa e não consegue terminar, entendeu? Vocês acham, já falei com vocês, né? A cadeira está até torta, porque eu já rodei para um lado, já rodei para outro, né? Mas eu estou concentrada, eu tenho muito foco, entendeu? Senão não seria professora há 51 anos. Eu tenho muito foco, entendeu? O importante, quem tem foco, executa tarefas. Agora, se tiver desatenção a ponto de não ter foco, aí é terrível, é terrível. Impacto do déficit de atenção no desenvolvimento cognitivo, ou seja, então essa descoordenação motora, ela também prejudica esse desenvolvimento cognitivo, que é a memória, planejamento, a linguagem. Então, a linguagem tem falhas, tem adultos, né, que leva uma linguagem comendo letras o tempo todo. Nós temos também pessoas com TDAHs que também traz o kit. Eu já falei disso no primeiro encontro, eu falei, né, que eu chamo de kit, chamo de combo, porque não é só TDAH, não. Tem transtorno de ansiedade, tem impulsividade. Mas essas crianças que não têm acompanhamento, esse prejuízo todo aqui. Relação entre as habilidades motoras e aprendizagem. Uma coisa prejudica a outra, porque, como eu disse para vocês, vem o combo junto, vem o kit. E aí tem a dislexia, tem a dislalia, tem a descalculia que entra na matemática, que entra na língua portuguesa. Isso tudo aparece na sala de aula, que é uma beleza, gente, de 6 anos em diante.
Eu já falei que eu fui alfabetizadora, né? Então, olha, você começa a alfabetizar. Eu tive 8 turmas de alfabetização. Adorei, né? Então, aparece tudo. Ele escreve fora da linha por falta de coordenação motora, porque não tem essa percepção. Aí daqui a pouco a disgrafia, não sabe? A disgrafia já é essa escrita fora da linha. A dislexia que não entende, você dá um recado, ele não consegue dar nem a metade do recado, quanto mais um recado inteiro, que eu falei de recado semana passada, né? Então, tem essas questões todas. Isso precisa, porque além de ter o déficit de atenção, ter a hiperatividade, que deixa os fios todos soltos, parafusos solto também, né? Quer dizer, a cabeça igual um polvo, né? A importância do acompanhamento multidisciplinar, igual eu falei, né? A escola entrando em ação, a psicopedagogia entrando em ação, sim, que a gente percebe, analisa e pede socorro. Aí encaminha para o dono do kit. O psiquiatra, o neuropediatra, né? A pediatra, ela tem obrigação de encaminhar. E às vezes elas são teimosas. Ela não está na hora, não sei que não está na hora nada. As consequências serão imensas lá na frente. Entendeu? E se a criança for com todo um tratamento, ela chega na alfabetização, vai que vai. Entendeu? Mas se não tem coordenação motora, não consegue ficar sentada, como vai se alfabetizar? Entendeu? Agora eu digo para vocês, vai se alfabetizar se tiver superdotação. E vocês sabiam que um monte de TDAH tem superdotação? Entendeu? Hoje tá tudo se descobrindo, né? Então tem gente, ele não aprendeu a ler porque é TDAH. Mentirinha. Ele não aprendeu a ler porque tem outras complicações. Então, tipo essa aqui, da parte cognitiva, da parte motora, ainda tem o kit, né? Aí o kit traz a dislexia, a dislalia, a descalculia, tudo lia. E aí? Aí é difícil, é um trabalho, tá? Eu já cuidei com equipe multidisciplinar, é um trabalho, mas tem resultado, isso que é bom. Então, porque eu digo assim, corre, porque são os fiozinhos, né? Então, o psicopedagogo cuida de um fiozinho, o psicólogo cuida do outro, o fono cuida do outro, e aí a medicação que o neuropediatra passa, ou até mesmo o psiquiatra, né, passe. Ninguém é maluco, não. Só precisa ajustar, né, o que está solto. E aí, isso vai ajudar muito. Tipo, na concentração, né? Porque se tem déficit de atenção, logo é falta de concentração. Então, vai auxiliar. Então, o psicopedagogo, ele morre na praia ali. Se o sujeito não tem concentração, como é que tu vai fazer? Não é preciso esse complemento de medicamentos. É preciso, tá? Já falei com vocês que eu conheço gente que acha que está crente, que está abafando. Não dei não, tia Lourdinha. Eu digo, você não deu, então você vai voltar lá. Eu só vou cuidar da criança depois que tiver o laudo do neuropediatra. As pessoas ficam meio zangadas comigo na hora, entendeu? Mas eu não ligo não. Eu fico feliz quando eu incomodo. Porque a pessoa sai daqui irada, ela sai irada, mas ela vai reagir e volta direitinho aqui atrás de mim depois. Está aqui o laudo. Porque eu falo a verdade. Eu digo, eu vou fazer pouca coisa, vou ganhar teu dinheiro e aí? Vou ganhar o teu dinheiro, mas não vou chegar em muito lugar, porque eu preciso da concentração para poder dar tarefa, trabalhar essas dificuldades da área da linguística, né? Falando assim, porque essa descalculia, tudo ia, a fono, mas quem vai exercitar aqui é o psicopedagogo, entendeu? A fono passa e o psicopedagogo tem que fazer repetição, treinar, porque o fono dá tarefa. E a mãe, por não entender, traz as tarefas para o psicopedagogo. Já tive, entendeu? Então, se tu não entender, como é que fica? Nem é a tua função, mas tu tem que entender. Se quer ser psicopedagoga, tu vai ter que entender, tá? Porque tem um monte de gente que vai, pegar o cestinho cheio de laranja
e jogar na mão do psicopedagogo. É isso que eu estou falando. É por isso que esse canal aqui, né? Essa sessão aqui se chama Psicopedagogia em Ação. Ação com os TDAH, ação com TA, ação com DA, né? Dificuldade de aprendizagem, autismo e TDAH. É um kit só, que eu ia botar tudo num dia só, mas eu não ia dar conta. Então eu preferi desmembrar. Dá mais trabalho? Com certeza. Mas tem resultado? Espero que sim. Tá? Seguindo aqui. Então, como podemos identificar atrasos motores relacionados ao TDAH? Muito simples, muito simples, muito cedo. Eles se arrebentam todos, não tem medo de nada. Vai botar cercadinho? Eles vão pular rapidinho de cercadinho. Tem grade na sua casa? É bom botar a grade. Porque antes de 1 ano ele vai escalar a grade, vai chegar lá em cima. Quer mais? Entendeu? Vai dar uma toquinha para ele? Vai, mas ele não vai querer pedalar com o pé, com pedal não, ele vai pedalar com o pé, igual os Flintstones. Sabe por quê? Porque ele quer velocidade. Entendeu? A coordenação motora vai ser lenta, aí, entendeu? Então tem uma série de coisas que é preciso ser trabalhada. Agora, não sei se eu falei nos encontros anteriores, natação, viu? Natação, pelo amor de Deus, leve para natação, é a melhor coisa, tá? Já disse que meu filho fez natação de 2 anos de idade até os 12 anos. Eu, por exemplo, não tive tratamento nenhum, tive que me virar nos 30, né? Mas o meu filho não, ele fez tratamento de 2 anos e meio até os 9 anos. Por isso que eu falei com vocês no encontro passado. O tratamento pode durar 2 anos, só 1 ano, mas pode ser de 2 a 10, né? O meu foi até 9 anos, quase ele completando 10. Entendeu? E depois eu continuei com terapias assim. A minha casa era um laboratório, era um consultório com todas as atividades. E ele fazia. Tem que cuidar, porque diferente todos nós somos, tá? Eu me considero uma pessoa muito inteligente, que Deus me deu. Eu tenho uma memória ativa que você não tem noção, entendeu? Eu dei aula, muita aula. Eu dei aula durante, eu ainda ministro aula, só que eu ministro aula agora cursos online. Mas eu trabalhei muito, gente. Em preparatório, formando professores, em pós-graduação, coordenando, supervisora da Rede Faetec, do Colégio Militar, do município. Fui concursada 6 vezes, entenderam? E nunca me preparei, não. Então, quando eu faço prova, né? Quando eu faço uma prova, eu não consigo ficar mais do que 1h30. E eu ainda fico louca, porque tem que respeitar aquele tempo mínimo, né? Eu vou embora. Então, tem essas questões, eu tenho essa habilidade. É uma habilidade acelerada, uma inteligência acelerada. E aí, isso é bom, não é ruim. Isso é bom. Então, se vocês tiverem seus filhos com TDAH e alguém falar negativamente, não, você vai cuidar, porque tem um combozinho, né, que precisa cuidar. Entendeu? Mas dificuldade de aprendizagem, eu, por exemplo, eu não tive. Meu filho não teve. Tá? Eu tô falando aí, né? Porque essa parte aí é bem genética, né? Então, eu não tive dificuldade, eu não fui alfabetizada. Eu entrei para a escola direto para o 2º ano. Só para vocês, meu filho começou a ler com 4 anos e meio. Aí eu não deixei. Ele lê, é problema dele, né? Mas aí foi para a escola regularmente, porque ele não aguentava se sentar. Como é que ia ficar na carteira? Entendeu? Mas foi embora, nunca ficou reprovado, entendeu? Só tirava 10, chamava todo mundo de burro, tá? Tem isso, hein? Eu não chamava não, mas ele chamava. Dizia que os professores sabiam pouco, porque a cabeça é muito acelerada, aí até os professores são criticados também, né? Aí corrigia a língua portuguesa, aquela coisa toda. Então, gente, acordem. Ter TDAH não é bicho de outro mundo. Vai ter TDAH e ainda vai ter o cestinho das laranjas que eu falei, né? Quer dizer, a minha cestinha não esvaziou, mas não posso fazer nada, né?
A minha não esvaziou, eu estou com ela ainda, mas eu tenho autocuidado comigo, tá? Então, voltando aqui. Quais sinais de dificuldade cognitiva podem aparecer nessa fase de 0 a 5 anos que a gente está falando? Voltei para a Terra agora, né? Então, essa parte aí cognitiva de 0 a 5 anos, se você manda dar um recado e a criança não sabe, se a criança troca as coisas, põe o leite no armário e põe o Nescau na geladeira, isso aconteceu de montão. E as crianças que eu tive na escola também, tá? Olha, era espetacular, né? Espetacular, entre aspas. Então, você vai perceber, porque não sabe dar um recado, não sabe concatenar ideias, não sabe formalizar uma frase. Aí vai aparecer tudo para você. Não tenha preocupação que vai surgir de montão para você essas questões. Então, quais recursos e terapias podem ajudar no desenvolvimento? Eu já citei aqui, natação. Primeira coisa, bota essa criança na natação, mãe. Desde bebê. Se eu tivesse filho hoje, com 6 meses eu queria na natação, porque eu vi o resultado que a natação fez. Meus 2 foram, né? Um menino e uma menina. A menina com 6 anos pediu para sair. O professor afogava ela, olha que mentira. Não afogava, o professor queria que ela respirasse. E ela falava, ele está me afogando, mentira. Aí encheu tanto minha paciência, eu tirei, né? Aí ela foi fazer balé, outras coisas, né? Mas o garoto não, ele ficou até os 12, porque aquilo devia dar a água, vocês sabem que a água penetra, né? Então dava um descarrego. Nossa, ele fazia natação 2 ou 3 vezes por semana, não lembro mais, né? Mas aquele dia era tranquilo, nem parecia que era meu filho, entendeu? E depois dormia tranquilo, porque desde bebê o sono dele era se batendo. Então, às vezes, a perna ficava roxinha, tanto ele se virar assim, né? Se virar assim, e as pernas no berço, na cama, tinha que ter espaço para ele, né? Tinha que ter espaço. Então, dormindo, ele achava que estava no campo de futebol, no mínimo, né? Acordava todo machucado, todo marcado, né? Então, esses recursos que eu estou falando, quando a intervenção deve ser iniciada? Quando indicada por um especialista. Não é você fazer igual eu citei aqui no encontro passado, tocar aqui a campainha aqui do meu instituto. Ai, me indicaram a senhora, doutora. Não sou doutora da área de saúde, não sou. Né? Então, chegar aqui, porque a senhora, falaram que a senhora é espetacular. Eu digo, não sou espetacular não, eu sou só psicopedagoga, mas eu não vou poder te atender. Aí eu, de cara, né? Aí eu passo um raio-x, já vejo, ai meu Deus, que balaio cheio para mim, né? E aí eu digo, não, eu só atendo se vier com laudo do neuropediatra, no mínimo, entenderam? Porque é muito importante isso. Porque sem o neuropediatra, sabe, o resto tudo vai se arrastar sim. Então você veja, meu garoto fazia judô, fazia natação, ficava na escola o dia inteiro, eu era dona da escola, ele ficava o dia inteiro, tinha árvore, ele subia na árvore, quebrava braço, quebrava perna, tinha tanque de areia, ele brincava no tanque de areia o tempo todo, tinha piscina. Além da natação em clube, tinha piscina na escola, tinha judô, tinha tudo. Ele fazia isso tudo e tinha dia que parecia que não se cansava nada. Sabe? Tinha engarrafamento, que o da minha escola até a minha casa era longe, tinha engarrafamento, ele cochilava. Quando chegava em casa, parecia que os parafusos soltou tudo, os fios, soltou tudo, sabe? E para dormir, sabe? Haja história para a gente contar. Né? Eu dava leitinho quente para ver se dormia, né? Mas parece que o leite acordava mais, coisa desse tipo. Então, gente, cuide dos seus kits, entendeu? Cuide, pelo amor de Deus. E aí, não pense que falta inteligência. A criança que não é cuidada, eu tive alunos, quando eu fui professora até o 5º ano, né? Eu tive alunos que eu percebia e eu implorava, mas era
Aluna assim que a mãe teve, largou na mão da avó, e a avó com muita idade, sem conhecimento, sem estrutura financeira nenhuma, né? Eu falava, avó, leva ele para um neurologista, porque ele já era grandinho, 15 anos, né? Atrasado, e me adorava, porque um professor tem que ter compaixão e muito amor, né? Então, vocês vejam, eu já entendi um pouquinho, sabe? Entendi um pouquinho, que eu lia muito. E a avó dele falava, a senhora não pode ajudar? Coitada de mim. Entendeu? Eu já estava terminando a faculdade já. Mas aí cuidar dessas questões, eu ainda não tinha esse saber constituído, não tinha, né? E esse saber nem me pertence. Eu que sou muito curiosa, né? Hoje eu estudei, né? Fiz neurociência, fiz psicopedagogia, fiz neuropsicopedagogia, fiz aprendizagem acelerada e fiz outras coisas mais, tá? Então, tudo para a criança. Então, quando a intervenção deve vir, quando o profissional encaminhar, não se negue, porque lá na frente vai doer. Então, dicas para vocês: estimular a criança com atividades lúdicas que envolvam coordenação motora e atenção. O que a Lúcia quer falar? Atividade lúdica são brincadeiras, só isso, essa palavra, né? Brincadeiras. Tem um cantinho na sua casa? Cria um cantinho para ele fazer o que quiser. Bota caixote, bota baú, porque ele vai catar os brinquedos e vai fazer assim, ó. Deixa o jeito dele, porque senão tu vai morrer. Você mãe, você professora, se quiser perfeccionismo, não vai ter. Ele vai ter quando crescer, focar. Entendeu? Então, cuide do seu filho. Bote na natação, que precisa. E aí, também os profissionais. Respeite cada profissional. Entendeu? Principalmente o neuropediatra. Dê a medicação que precisa. Vou pedir a vocês que encarecidamente compartilhem, né? Se gostou, traga novidade, entra no canal, entra lá e vem pro grupo, tá? Vai ter coisas boas. Mês que vem eu começo com as lives, né? Eu já fiz uma, mas foi fechada. Eu começo com as lives, vou pro TikTok, que já tem pessoal enchendo minha paciência. Vem pro TikTok. Eu falei, eu nunca nem usei TikTok, mas eu vou usar, eu prometo, né? Porque eu quero fazer coisas abertas para todo mundo. Entendeu? Para todo mundo. Eu já ganhei o que tinha que ganhar, já criei os filhos, entendeu? Então, para mim, tudo agora é divertimento. E eu gosto muito dessas questões que eu invento. Eu gosto muito, tá? Então, fique na paz. Gratidão mais uma vez, tá? Até a próxima semana. A próxima semana nós vamos cuidar. Deixa eu falar o tópico da próxima semana logo. O papel da creche e da escola na observação precoce. Vamos continuar com a palavra precoce. Tá bom? Beijo no coração de todos.